Por trás das batalhas de espadas e feitiços em Kagurabat, existe um intricado jogo político e um segredo sombrio escondido por décadas. Como uma guerra esquecida, uma matéria-prima mágica e organizações rivais moldaram o destino do Japão na trama desse mangá. Hoje vamos explorar a política do universo de Kagurabat, revelando guerras passadas, conspirações presentes e o delicado equilíbrio de poder entre feiticeiros, criminosos e autoridades. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Sinjo. No vídeo de hoje vamos dissecar a história política de Kagurabat em detalhes, lembrando que o mangá ainda está em lançamento e muita coisa ainda será revelada, então usaremos apenas informações disponíveis até o momento. Preparados? Vamos começar essa cronologia política de Kagurabat. Para entendermos a política dos dias atuais, precisamos saber o que aconteceu 22 anos atrás, quando um misterioso pequeno país surgiu repentinamente ao sudoeste do Japão. Essa ilha abrigava uma pequena nação e uma peculiaridade importante: era a terra natal do Datensek, um minério mágico raríssimo. O Datensek é a matéria-prima de todas as lâminas encantadas do mundo de Kagurabat. Ele tem a capacidade de amplificar tremendamente a energia espiritual de um feiticeiro, porém tamanha energia normalmente destruiria o corpo de uma pessoa comum. Os habitantes dessa ilha, no entanto, nasceram adaptados para resistir aos efeitos nocivos do Datensek. Seus corpos não colapsam ao usá-lo. Em outras palavras, aquele pequeno país detinha tanto o recurso mágico mais poderoso quanto uma população imune às suas consequências. Não demorou para que a aparição dessa nação desencadeasse um conflito com o Japão. A família real da ilha ordenou uma invasão às costas do Japão, dando início à chamada Guerra Seitei Sensou. O governo japonês, pego de surpresa, convocou feiticeiros de todo o país para defender a nação. Foi a primeira vez que o público japonês descobriu a existência de feiticeiros e magia, já que até então essas atividades eram mantidas em segredo. Formou-se às pressas um exército especial conhecido como Exército Anti-Feitiços Estratégico, uma força-tarefa governamental de feiticeiros que usavam patentes militares convencionais. Esse grupo improvisado, vale notar, acabaria evoluindo para a organização chamada Kamunabi, como veremos adiante. Mesmo com todos os feiticeiros do Japão unidos, a guerra inicialmente foi desesperadora. As forças japonesas estavam em clara desvantagem perante os poderosos invasores da ilha. A resistência dos inimigos e seu domínio do Datensek colocaram o Japão contra a parede. Foi quando surgiu um herói inesperado, o lendário ferreiro Kunishige Hokuhira, pai do protagonista Shihiro. Entrou para a história ao forjar 6 espadas mágicas conhecida como Youtous, lâminas encantadas. Kunishige usou justamente o minério Datensek descoberto durante a guerra e encontrado apenas na ilha inimiga para forjar armas sem precedente. Essas espadas encantadas intensificavam a energia espiritual do usuário a um nível tão alto que superava os limites do corpo humano, liberando essa energia em forma de ataques devastadores. Equipados com essas 6 lâminas excepcionais, cada uma entregue a um espadachim renomado da época, os defensores do Japão viraram o jogo do conflito. As lâminas encantadas foram decisivas para a vitória japonesa, ao ponto de a última espada forjada, chamada Magatsumi, ser celebrada como a Shinuchi que pavimentou o caminho para a vitória. Com o poder dessas armas, os feiticeiros japoneses contra-atacaram e conseguiram conter a invasão. A Guerra Seitei, que estava perdida até então, mudou de rumo. Em apenas 1 ano e 5 meses, o Japão conseguiu repelir os invasores e levar a batalha até a ilha inimiga. Pressionados e temendo mais destruição, os próprios ilhéus destituíram sua família real, agressora, e renderam-se, assinando um tratado de paz com o Japão. Parecia o fim heróico de uma guerra difícil, mas os eventos seguintes tomaram um rumo trágico e surpreendente. Entre os 6 grandes heróis que empunharam as lâminas encantadas, destacou-se o mais poderoso de todos, apelidado de Kensei, o Santo da Espada. Ele era o espadachim de confiança de Kunishige Hokuhira e recebeu justamente a espada lendária Magatsumi para manejar, a Shinuchi. Contudo, a guerra cobrou um preço terrível de sua psique. Após tantas batalhas sangrentas, Kensei perdeu sua sanidade, sua mente foi consumida pela espada e foi quebrada pelos horrores do conflito.
ponto de ruptura veio logo após a assinatura da paz. Quando a guerra oficialmente já havia terminado, Kensei tomou a decisão extrema. Ele acreditou que os inimigos da ilha jamais deveriam ter permissão de existir novamente. Dominado por essa convicção insana, Kensei canalizou toda a fúria e poder de Magatsumi e realizou uma técnica conhecida como Kodoku. Esse feitiço mortal foi devastador. Em questão de instantes, todos os 200 mil habitantes da pequena nação foram exterminados. Kensei literalmente genocidou todo o povo da ilha, transformando o que deveria ser um ato final de rendição pacífica na maior atrocidade da história recente daquele mundo. A técnica Kodoku de Kensei se tornou o pior crime já registrado na história moderna de Kagurabachi, um massacre indescritível cometido sob a justificativa pessoal de garantir a segurança do Japão. Para detê-lo, foi preciso que os outros 5 mestres espadachins se voltassem contra o próprio aliado. Eles conseguiram subjugá-lo antes que mais destruição ocorresse. E Kensei, outrora o maior herói da guerra, acabou preso nas profundezas de um local secreto, selado por pilares e distante do convívio humano. A Guerra Seitei enfim chegava ao fim de forma amarga e terrível, em 30 de setembro, data que ficou marcada como o dia do armistício. Diante de uma verdade tão horrenda, as lideranças do Japão tomaram uma decisão política calculada: encobrir completamente o ocorrido e reescrever a história. Para manter a ordem e evitar pânico ou culpa nacional, o governo espalhou a versão de que os habitantes da ilha eram selvagens, brutais e depravados que precisaram ser eliminados para a segurança do Japão. Ao mesmo tempo, pintaram Kensei, o responsável pelo genocídio, como se ele fosse um herói glorioso que realizou um feito necessário e patriótico. Em outras palavras, a pior das atrocidades foi convertida em um ato de heroísmo nos livros de história. Essa propaganda foi tão eficaz que, nas décadas seguintes, Konishige Hokuhira e os demais espadachins da guerra foram venerados como heróis nacionais, com seus feitos ensinados nas escolas como um exemplo de bravura. A população japonesa em geral permaneceu ignorante sobre o massacre e acreditando que a vitória se deu contra inimigos cruéis. Entretanto, nos bastidores, a consciência pesada corroía os verdadeiros protagonistas daquele conflito. Konishige Hokuhira, por exemplo, jamais se gabou do heroísmo. Ele se mostrava arrependido e recusava falar dos detalhes da guerra com seu filho Shihiro, especialmente no que tangia a Kensei e a espada Magatsumi. Outro dos antigos portadores, Seishi Samura, foi profundamente assombrado pela culpa. Ele não se considerava herói algum, sabendo que falhou em impedir o massacre e acobertou a verdade depois. Com o fim da Guerra Seitei, o governo japonês tomou medidas para garantir que uma tragédia como essa nunca mais ocorresse, pelo menos não sob sua vigilância direta. A primeira delas foi a formalização daquela força-tarefa de feiticeiros criadas durante a guerra. O antigo exército anti-feitiços estratégico foi reformulado e passou a se chamar Kamunabi, uma organização governamental oficial de feiticeiros. Basicamente, a Kamunabi é uma instituição afiliada ao governo, fundada logo após a Guerra Seitei, cuja missão principal é eliminar ameaças ao país como um todo. Podemos pensar nela como uma mistura de exército de elite e polícia mágica. Seus membros, todos usuários de feitiços, respondem à nação e são encarregados de proteger a segurança pública contra qualquer perigo sobrenatural. Como a Kamunabi nasceu das cinzas do conflito, ela herdou muito da estrutura militar improvisada daquele período. Havia patentes, cadeias de comando e unidades especializadas. Um destaque dentro da Kamunabi, por exemplo, é o clã ninja conhecido como Mazumi. Os Mazumi são uma antiga linhagem de ninjas usuários de magia que se aliaram ao governo. Durante a guerra, muitos membros do Mazumi serviram no exército anti-feitiços e quase todos sacrificaram suas vidas em combate. Os sobreviventes continuaram a servir lealmente na Kamunabi nas décadas seguintes. Em essência, os Mazumi operaram como esquadrões de elite dentro da Kamunabi, agindo em operações especiais, coleta de inteligência e missões secretas. Eles são tão hábeis e discretos que funcionam como força secreta da organização, um braço sombrio pronto para lidar com feitiçaria perigosa nos bastidores. Outra medida importante no pós-guerra foi a gestão das poderosas lâminas encantadas. Konishige Hokuhira, tendo visto do que suas criações foram capazes, para o bem e para o mal, optou por escondê-las do mundo após a guerra. Com a ajuda de alguns aliados de confiança na Kamunabi, incluindo amigos próximos como Tokushiba e Soshiro Azami, ele recolheu as 6 espadas originais e as trancou em um porão secreto sob sua própria oficina. Em particular, a espada Magatsumi, associada ao massacre, foi lacrada dentro de uma caixa
caixa com um selo poderoso colocado pela Kamunab, tamanha era a preocupação com seu potencial destrutivo. Kunishige então retirou-se para uma residência oculta nas montanhas, vivendo com seu filho Shihiro e mantendo as lâminas afastadas dos olhos do governo e das possíveis mãos erradas. Por um tempo parecia que a paz havia sido assegurada, contanto, consequências daquela guerra ainda estavam por vir. Uma delas foi o surgimento das fortalezas chamadas Sanso, cerca de 15 anos após a guerra, quando certas ameaças começaram a se mover, como discutiremos adiante. A Kamunab decidiu proteger os antigos heróis que ainda viviam. 5 dos 6 espadachins originais, exceto Kensei, que continuava preso, estavam espalhados pelo Japão para protegê-los de possíveis inimigos e também vigiá-los. A Kamunab os reuniu em esconderijos fortificados chamados de Sanso. Essas fortalezas serviam como santuário secreto, onde os veteranos da Guerra Seitei poderiam ficar a salvos de ataques e ao mesmo tempo sob supervisão. Cada Sanso contava com feitiços de barreiras e guardas de elite da Kamunab para mantê-los seguros. Na prática, era também uma forma de a Kamunab controlar esses indivíduos extremamente poderosos e evitar que a verdade sobre o passado vazasse. Vale mencionar que o Sanso significava algo como montanha-vila. De fato, eram locais isolados e secretos como eremitérios, longe de centros urbanos. Assim, nos anos que se seguiram ao conflito, o Japão viveu numa aparente tranquilidade. O público celebrava os heróis da Seitei sem saber do massacre. Os feiticeiros, agora integrados à Kamunab, trabalhavam nas sombras para eliminar outras ameaças mágicas, e as lâminas encantadas estavam escondidas e trancadas. Entretanto, sementes de um novo caos começaram a germinar em silêncio. A verdade nunca fica enterrada para sempre, e havia aqueles dispostos a desenterrá-la, custe o que custar. Avançando para os dias atuais na história do mangá, descobrimos que a paz conquistada após a guerra é apenas superficial. O segredo sombrio do genocídio cometido por Kensei está prestes a cobrar o seu preço. Tudo começa a se desenrolar cerca de 8 anos atrás, quando um homem chamado Yura entra em cena. Yura é um poderoso feiticeiro que lidera um grupo enigmático chamado Hishaku. Já falaremos mais sobre eles. Ele de alguma forma descobriu a verdade sobre o que aconteceu de fato na Guerra Seitei, um massacre realizado após o Tratado de Paz. Ciente desse conhecimento explosivo, Yura procurou Seishi Samura e fez um sombrio aviso profético. Ele disse a Samura que, enquanto o santo da espada Kensei estiver vivo, a maldição Kodoko aparecerá de novo no Japão. Em outras palavras, Yura profetizou que a tragédia do Kodoko poderia se repetir no futuro, causando um novo desastre nacional. Esse aviso caiu como uma bomba para Samura. Afinal, Kensei continuava vivo, aprisionado, mas vivo, e Samura já carregava a imensa culpa pelos pecados da guerra. Yura astutamente mexeu com o medo de Samura de que o passado sangrento pudesse retornar. Não satisfeito em apenas falar, Yura passou a espalhar informações sigilosas para o público. Ele distribuiu panfletos e vazou dados sobre o massacre que ocorreu após o Tratado de Paz, revelando que os heróis na verdade tinham sangue de inocentes nas mãos. Essas revelações, semeadas por Yura, tiveram um efeito corrosivo na opinião pública. Pessoas começaram a desconfiar dos celebrados portadores das espadas. Por exemplo, a filha de Samura, a jovem Yori, sofreu perseguições e bullying na escola quando rumores sobre seu pai assassino se espalharam. A casa da família Samura chegou até ser vandalizada por cidadãos revoltados em certo momento, mostrando o quão explosivo seria para a sociedade se toda a verdade viesse à tona. Samura, temendo pela segurança da filha, teve que enviá-la para longe e até forjou a morte da garota para tirá-la dos alvos dos fanáticos. Um sinal de quão caótico a situação ficaria se o segredo da guerra vazasse completamente. Esse é exatamente o plano de Yura e seu grupo Hishaku: expor a verdade oculta e mergulhar a nação no caos, usando o ressentimento popular como arma. Mas Yura tem ambições ainda maiores. Ao mesmo tempo em que semeia a discórdia, ele busca um objetivo prático: adquirir o poder das lâminas encantadas para si. E aqui entra em cena a organização que ele lidera, a tenebrosa Hishaku. A Hishaku é uma organização criminosa composta por 10 feiticeiros de elite, todos extremamente poderosos, leais a Yura e identificados por uma tatuagem de chamas em uma das mãos. Ninguém sabe há quanto tempo exato o Hishaku existe nas sombras, mas há cerca de 4 anos eles começaram a agir de formas mais ousadas e abertas. O primeiro grande ato conhecido da Hishaku foi atacar a família Rokuhira. 3 membros da Hishaku invadiram a casa de Kunishige Rokuhira, assassinaram o lendário ferreiro e roubaram as 6 lâminas encantadas que ele mantinha escondidas. Foi um golpe fulminante. Aproveitaram a ausência de Shihiro e a distância de Shiba para agir
completando o ataque em segundos antes que qualquer socorro chegasse. Esse trágico evento deu o pontapé inicial na jornada do protagonista Chihiro, em busca de vingança e recuperação das espadas roubadas. Mas a motivação da Hishaku não era apenas colecionar espadas lendárias. Yura sabia que as lâminas encantadas estavam vinculadas aos seus portadores originais por contratos vitalícios, ou seja, cada espada só reconhece plenamente aquele espadachim específico enquanto ele estiver vivo, o que impede outro usuário de liberar todo o seu poder. Portanto, roubar as espadas não bastava. Para usá-las em seu potencial máximo, Yura precisava eliminar os antigos portadores que ainda viviam. Assim, a Hishaku traçou como objetivo assassinar todos os ex-portadores das lâminas encantadas da guerra. Só então, as espadas roubadas estariam desbloqueadas para novos donos servindo aos propósitos de Yura. Esse plano sinistro uniu a ganância de poder com a vingança ideológica. Ao mesmo tempo que Hishaku planejava matar os heróis nacionais, o que por si só já causaria choque público, usaria isso para revelar que eles eram, na verdade, falsos heróis genocidas, justificando seus assassinatos como justiça e lançando o país em um tumulto político. Em resumo, Yura quer derrubar a ordem estabelecida, destruir a imagem dos heróis da Guerra Seitei, expor as mentiras do governo e concentrar para si o poder das espadas mais fortes já criadas. Para atingir tais fins, a Hishaku não hesitou em fazer alianças no submundo. O grupo estabeleceu conexões com gangues criminosas e até com outros feiticeiros renegados. Por exemplo, fizeram acordo com os Korogumi, um clã Yakuza, e se aproximaram de Soujou, um cientista louco feiticeiro que realizava experimentos proibidos com Datenseki. Mas, notavelmente, Yura e seus comparsas negociaram com a influente família Sazanami para obter recursos e oportunidades. Embora Hishaku haja nas sombras e mantenha segredos de suas identidades, seu alcance começou a ser sentido em todo o país. Assassinatos de figuras importantes, sabotagens, sequestros e ataques coordenados passaram a acontecer, sempre com indícios discretos da participação dos 10 mascarados da Hishaku. Um desses indícios foi a escalada da violência contra os Sansou, pois a Hishaku passou a atacar os Sansous para eliminar os espadachins remanescentes. Em um caso, Hiruhiko, um membro da Hishaku, invadiu o Sansou onde estava Yoji Uruha, outro herói da Seitei, e aniquilou até mesmo os guardas da elite da Kamunabi que protegiam o local. Fica claro que a Hishaku está conseguindo cumprir seus intentos um a um, abalando as fundações do equilíbrio que a Kamunabi tentou manter. Diante dessa ameaça sem precedentes, a Kamunabi se vê em dificuldade. Há um traidor infiltrado na Kamunabi passando informações a Hishaku. Sua identidade ainda é misteriosa. Além disso, o próprio Seishi Samura, consumido pelo arrependimento, secretamente aliou-se a Hishaku após a morte de Kunishige, acreditando que os portadores das espadas, inclusive ele próprio, precisam morrer para expiar seus pecados. Ou seja, a Hishaku conseguiu até virar um dos heróis da guerra para o seu lado. Samura barganhou com Yura, oferecendo ajuda para localizar e derrotar os antigos aliados em troca de saber quem são os membros da Hishaku e onde estão as suas espadas. Essa complexa rede de traições e alianças mostra como a dinâmica política atual é intricada e neutra em termos morais. Não há um lado puramente bom ou mal exposto ao público. Tudo ocorre nas sombras, entre indivíduos movidos por culpa, vingança ou sede de poder. Paralelamente ao embate entre Kamunabi e Hishaku, há outro jogador importante, a família Sazanami. Os Sazanamis formam um antigo e influente clã do submundo, essencialmente uma organização mafiosa de feiticeiros. Eles são famosos por serem proprietários do maior leilão clandestino do mercado negro, o Hakuza-ichi, onde itens mágicos e artefatos raros são comercializados para criminosos endinheirados. Há mais de 2 séculos em atividade, o clã Sazanami acumulou tanto respeito que todas as tentativas de fechar seu leilão falharam. Seus inimigos foram sendo neutralizados ao longo do tempo, até o ponto em que, hoje, quem sabe do Hakuza-ichi prefere fingir que não viu e seguir com sua vida. Isso inclui indiretamente as autoridades. A influência Sazanami é tamanha que o governo tolera a existência desse mercado paralelo, talvez por não ter força ou estratégia para derrubá-lo sem provocar um banho de sangue. No jogo político de Kagurabachi, o clã Sazanami ocupa uma posição peculiar. Eles não são abertamente aliados nem de Kamunabi nem da Hishaku, mas mantêm negócios e acordos conforme seus interesses. Podemos considerá-los uma facção à parte, representando o interesse do crime organizado e do lucro acima da ideologia. Seu famoso leilão, o Hakuza-ichi, por exemplo, é um evento onde gangues e magos renegados de todo o país se reúnem, e o Sazanami impõe um rigoroso código de neutralidade durante o leilão. Somente 3 membros de cada facção podem entrar, e rivais mortais são obrigados a cooperar e manter a paz temporária para proteger o evento e os negócios. Isso mostra o quão respeitado e temido é o clã. Eles ditam regras até para outros criminosos. No contexto
político, o clã Sazanami busca preservar seus negócios e poder. Eles se envolveram com a Rishaku recentemente porque isso poderia lhes render vantagens financeiras ou estratégicas. Por exemplo, a Rishaku utilizou o leilão Hakuzaichi para tentar vender a espada Magatsumi roubada. Em troca, imagina-se que Yura ofertou algo de valor ao clã. O fato é que a família Sazanami permitiu que itens tão perigosos como uma lâmina encantada, amaldiçoada, fossem postas em pregão, evidenciando que eles colocam o lucro acima da prudência. Entretanto, essa neutralidade calculada dos Sazanamis teve um custo. Durante os acontecimentos do leilão, Hakuzaichi 208, já no arco atual da história, Chihiro e aliados invadiram o evento para recuperar a espada Magatsumi. No caos que se seguiu, Kiora Sazanami tentou usar a própria Magatsumi para deter os invasores, um erro fatal. A consciência maligna residual do antigo dono Kensei quase possuiu Kiora, e embora ele tenha resistido o suficiente para manter o controle, Kiora morreu devido à tensão da batalha. A perda do chefe do clã abalou a família e demonstra como, apesar de todo o seu poder, eles não estão imunes às consequências de se envolver nesse jogo de grandes forças. O universo de Kagurabachi revela uma teia política surpreendente e complexa por trás de sua ação e fantasia. Capitulando nossa jornada, uma guerra desencadeada há décadas por uma nação misteriosa trouxe à tona a existência de magia e forçou o Japão a se reorganizar militarmente, criando a Kamunabi, e terminou com um trauma histórico encoberto, o genocídio cometido pelo Kensei. Esse pecado original gerou mentiras que sustentaram heróis nacionais falsos e uma paz frágil. Agora no presente, vemos essas mentiras alimentando revoltas. A Rishaku explora os segredos para justificar sua violência revolucionária, eliminando antigos heróis e roubando as espadas mágicas para concentrar poder. A Kamunabi, por sua vez, luta para conter essa insurgência sem expor suas próprias omissões do passado, ao mesmo tempo em que protege os envolvidos, e no meio do tabuleiro o clã Sazanami joga para si próprio, equilibrando-se entre os dois lados enquanto lucra e se fortalece no submundo. Kagurabachi ainda está em publicação, então muitas questões permanecem. As dinâmicas políticas do mangá certamente vão evoluir conforme novas alianças se formem e segredos sejam revelados. O que podemos afirmar é que, até o ponto atual da história, Kagurabachi nos entrega um cenário rico onde política, história e poder andam lado a lado com magia e espadas. É um mundo onde decisões de estado importam tanto quanto duelos individuais e onde o passado escondido lança uma sombra longa sobre o presente. Fique de olho, pois Kagurabachi ainda tem muito a revelar, e nós estaremos aqui para dissecar cada reviravolta desse universo fascinante. Obrigado por assistir e até a próxima.